Fala, Corinthians, como é que vocês estão? Toma 2 vídeos seguidos, pré-jogo Corinthians e Vasco. Pô, um dos times que o Corinthians tem mais facilidade, digamos assim. É complicado começar o vídeo falando isso, mas é a realidade, são os dados, são as estatísticas. Eu vou te mostrar logo na sequência. Porém, faz muito tempo que o Corinthians não perdia para o Vasco, que nesse primeiro turno desse Campeonato Brasileiro a gente perdeu. Teve gol do Piton, meus amigos. E olha o que a torcida vascaína cantou para o Corinthians ao término dessa partida. Só lamento, meus amigos vascaínos. Como diz na legenda, na descrição, dia 10 de julho era Arerê, o Corinthians vai jogar a Série B. Dia 21 de novembro, o Corinthians ultrapassa o Vasco na tabela. Só isso. E poucos dias antes desse duelo entre Corinthians e Vasco aconteceu, o próprio Ramon Dias se envolveu em polêmica, hein? Em entrevista para o GE, se eu não me engano, ele falou que o Corinthians era muito maior que o Vasco. Cá entre nós, já sabemos, todos sabemos isso. O torcedor do Vasco pode ficar bravo? Pode ficar, claro, ele vai amar o clube dele acima de qualquer coisa. Pô, eu acho que o Ramon Dias falou demais, pra ser bem sincero. Pô. É aquelas coisas óbvias que talvez não precisam ser ditas. Eu acho que ficou ali um pequeno rancor da família Dias, do Ramon, do Emiliano, da forma que eles saíram do Vasco. Mas sim, rolou, teve essa polêmica antes do jogo. Ih, tá lá o robozinho e o robozão aqui, hein? Será que vai dar jogador? Filho do Cristiano, pô? Veremos. E olha aqui, logo em cima de mim você vê os 10 últimos jogos de Corinthians e Vasco, que todos os dados e estatísticas utilizados para estudo nesse vídeo de pré-jogo, eu tô utilizando o app do SofaScore, nosso patrocinador aqui no canal, que você pode baixar gratuitamente o melhor aplicativo de estatísticas, alertas, informações do Corinthians e todos os jogadores, do Campeonato Brasileiro em geral, das principais ligas europeias. Tem tudo isso gratuito na sua mão, no seu aplicativo, no seu celular. Você pode baixar ajudando o canal através do QR Code que você está vendo aqui na tela ou também do link na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai ajudar bastante o canal se você puder dar essa moral. Então aqui o SofaScore nos mostra que a nossa forma recente é uma das melhores do campeonato, juntamente do Internacional. Dos últimos 10 duelos a gente venceu 5 deles, perdeu apenas 2 e empatou 3. Veja a forma atual do Vasco, meus amigos. Apenas 2 vitórias, 5 derrotas, totalmente o inverso do que o Corinthians venceu, eles perderam, e 3 empates. Então por isso do Vasco ter despencado na tabela e o Corinthians ter conseguido inclusive ultrapassar eles agora no Brasileirão. A gente é o 9º e o Vasco é o 10º. Se o Corinthians vencer o jogo de logo mais, a gente consegue abrir uma vantagem incrível de mais de uma rodada, porque hoje a diferença é de 1 ponto, a gente pode ir para 4 pontos de vantagem. E basicamente, se o Atlético Mineiro perder para o São Paulo e a gente ganhar do Vasco, a gente já elimina, eu acho, não matematicamente, óbvio, mas moralmente a gente já elimina Vasco e Atlético Mineiro dessa disputa pelas vagas de pré-Libertadores, que aí ficarão restritas a Corinthians, Bahia e Cruzeiro. E vamos ver se vão abrir novas vagas também, se o Cruzeiro vai vencer a Copa Sul-Americana, se o Botafogo vence a Copa Libertadores. E se isso acontecer, fica um pouco mais simples a missão do Corinthians, que se no mundo perfeito, no mundo mágico, o Cruzeiro vencer e permanecer ali em 7º e o Botafogo ganhar, toda essa galera aqui, ó, vai Cruzeiro, vai Bahia, vai Corinthians para a Libertadores, virando o G9. E agora a gente vai ver o histórico de confrontos entre Corinthians e Vasco, e o Vasco é um dos times grandes do Brasil que o Corinthians tem mais facilidade de enfrentar, e eu não tô falando da boca para fora, são os números que expressam isso. São 54 vitórias do Corinthians, 36 apenas do Vasco, e é sim uma distância muito grande. E olha só aqui nesse gráfico onde mostra todas as vitórias recentes do Corinthians, na verdade dos últimos 20 anos, e onde está em vermelho o Vasco venceu, e obviamente onde está em cinza houveram empates. Apenas aqui ó, no final dos anos 90, 98, 99, do 99 até 2001, o Vasco teve ali uma ligeira vantagem do Corinthians, mas o que aconteceu nesse intervalo de tempo? Um desses empates aqui ó, foi simplesmente o Mundial de Clubes, que o Corinthians venceu nos pênaltis. Então até mesmo nessa fase aqui, onde o Vasco era ligeiramente superior ao Corinthians, a gente conseguiu um dos maiores títulos da nossa história, batendo eles na final. Pô, e sem contar, tem muitos jogos importantes. Nossas maiores conquistas o Vasco sempre teve lá perdendo pro Corinthians, né? Libertadores de 2012, inesquecível, o gol do Paulinho nas quartas de final. Pô, recentemente, até o último grande título, o Campeonato Brasileiro de 2017, quem não se lembra daquele amasso que o Corinthians deu no Vasco lá em São Januário? Se eu não me engano foi 5-2, né? Exatamente, meus amigos, show do Maicon, do Jô, o Cleiton fez o gol. Cleiton, não é o Cleison, o Cleiton fez 2 naquele jogo.
Se eu não me engano, é até o camisa 9 do Corinthians, aí, meu Deus do céu, cara. A gente foi campeão com esse elenco em 2017. E teve show pra cima do Vasco, pra você ver como que o Vasco nos ajuda muito. Nesse ano ele conseguiu quebrar uma série que vinha desde 2010, meus amigos. Já faziam 14 anos que o Vasco não ganhava do Corinthians, seja jogando em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E depois de 14 anos eles conseguiram nos vencer. Vamos ver a última vitória do Vasco em São Paulo? Foi em 2007, cara. Que putz, agora a gente tava falando só de coisa boa entre Corinthians e Vasco. Pô, quem foi um pouquinho mais velho vai se lembrar realmente que o Vasco embaçou em 2007. Pô, era aquele jogo reta final, a gente tinha que ter vencido, cara. Meu Deus do céu. Bom, vamos esquecer dessa daqui. Digamos que é a página mais triste da história entre Corinthians e Vasco. Mas sim, nada apaga que faz quase 20 anos que o Vasco não ganha em São Paulo do Corinthians. Então vamos por mais, Coringão. Vamos abrir esses 4 pontos de vantagem na tabela. E aqui é o histórico por estádio. Você veja que aqui, ó, no Pacaembu foi onde a gente recebeu mais Corinthians e Vasco na história. A gente tem uma grande vantagem em cima deles, 17 vitórias contra 9. Em São Januário, o Corinthians está quase pau a pau com o Vasco. São 11 vitórias do Corinthians e 13 do Vasco. No Maracanã tá empatado, você veja, lá no Rio de Janeiro. A gente consegue empatar com o Vasco em duelos lá no Maracanã. E olha, curiosamente, a gente ia muito mal contra o Vasco no Morumbi, hein? 0 vitórias do Corinthians, 2 do Vasco e 6 empates. Eu odiava, cara, quando o Corinthians mandava os jogos no Morumbi. Preferia muito mais o Pacaembu. E em compensação, aonde vai acontecer o jogo de amanhã, na Neoquímica Arena, são 5 vitórias do Corinthians, nenhuma do Vasco e apenas um empate. Ou seja, apenas uma vez em 6 jogos eles tiraram um pontinho do Corinthians, no resto só tomaram pedrada pra cabeça. Muito provavelmente os times virão a campo dessa forma. Corinthians com alguns desfalques importantes, principalmente no seu setor ofensivo, por conta de lesão e suspensão de cartões, né? Acúmulo de cartões amarelos. Memphis, né? No finalzinho do jogo tomou aquele cartão por tentar fazer uma cerinha. Mas vamos lá. Corinthians provavelmente virá com Hugo Souza, André Ramalho e Gustavo Henrique na zaga, Mateuzinho e Matheus Bidu fazendo as laterais. José Martínez será nosso volante de contenção. O André Carrilho, acho que só vai ser invertido, né? Vem para a direita e o Breno Bidon vai lá para a esquerda, fazendo ali o losango dessa maneira. Rodrigo Garros será nosso homem de criação e a gente vai fechar o ataque com Thales Magno e Ángel Romero. Muito provavelmente a gente vai dessa forma. E o time do Vasco, eu tô vendo que os principais nomes vão jogar, né? O Coutinho joga, o Verratti joga, o Piton, que é uma das armas do time adversário, pô, Piton, mas joga, o goleiro deles que tá fazendo bons jogos, joga também. João Vitor, né? Velho conhecido também. E esse é o time do Vasco que vem muito instável nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Ó, curiosamente, a idade média da equipe titular é muito igual dos dois times. 27,8 anos para o Corinthians e 27,6 anos para o Vasco. Então, fisicamente, os times provavelmente vão se equivaler nessa partida. O Yuri Alberto, pelo que eu estava vendo as notícias, ele vai ficar ausente desse jogo contra o Vasco, mas muito provavelmente já voltará no próximo jogo do Corinthians. O Toro Alberto, né, que consegue se recuperar tão rápido de tantas lesões. E veja só quanta gente que o Vasco tem fora aqui, ó, por lesão e suspensão. O Adson. Nice to meet you. Welcome. Adson. Nice to meet you. Welcome. Adson. E mais uma estatística que favorece o Corinthians. Agora a gente tá vendo a tabela apenas dos jogos em casa. Quem são os melhores mandantes do campeonato? E curiosamente o Corinthians ainda continua em nono. Então é o nono melhor mandante no campeonato. E veja que como visitante o Vasco vai muito mal. Inclusive pior do que o Corinthians. O Vasco é o 17º colocado como visitante no Campeonato Brasileiro. Então ele vai visitar o Corinthians nessa rodada do Brasileirão. É mais um fator que nos deixa com a esperança de uma vitória. Porque o Vasco perdeu 11 e ganhou apenas 3, empatando 3 também. E o Corinthians fora de casa também é ridículo, mas em casa ele vai muito bem. A gente teve muito empate, perdeu apenas uma, olha só. Incrível isso, meus amigos, a gente perdeu menos que o Botafogo, perdeu menos que o Palmeiras jogando em casa, só que a gente teve muitos empates. Foi sempre naquele detalhezinho, o Corinthians conseguia abrir placar, abrir vantagem e acabava entregando e empatando. Muitos jogos foram dessa forma no Campeonato Brasileiro. Mas novamente a Neoquímica Arena está se tornando um caldeirão e o Corinthians está conseguindo fazer bons resultados lá, conseguindo escalar na tabela do Brasileirão e conseguindo chegar muito longe em várias Copas também, nesse ano e em anos retrasados aí, anteriores. A gente teve sim boas campanhas em Copas, mesmo com time absurdamente fracos e mal administrados, mal geridos. É a força da torcida corintiana. Então tá feito mais um pré-jogo, deixa o like, se inscreve no canal. Pô, eu já falei vídeo passado, mas não custa reforçar. Olha essa estatística aqui do canal, 69% da galera que assiste os vídeos aqui no canal não é inscrito. Então se
essa galera se inscrevesse, uma grande parte dela, a gente conseguiria bater 30, 40, 50 mil inscritos aqui no YouTube. E é muito simples, é muito fácil, só você rolar que sair aqui para baixo no aplicativo do celular ou abrir aí, não está assistindo na TV, pega o controle, pô. Custa nada, vai lá, dá um inscrever-se aí, vai ajudar bastante o canal. Vai Corinthians rumo a essa reta final absolutamente incrível, coisa de cinema. Conto com mais uma vitória contra o Vasco, tomara que dê bom, porque a gente precisa fazer essa campanha quase perfeita para conseguir essa vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Forte abraço, que falou foi o Alisson e vai Corinthians, meus amigos.